Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está olhando esse vídeo. Hoje eu, Samuel Silva, estou aqui junto com o Fabiano, meu sócio. Nós estamos completando esse ano 15 anos de conceito. E aí, durante esses 15 anos, a gente inventou muita moda aí pelo Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, para quem não conhece a conceito, para quem conhece também. E tenho certeza que tem muita gente que conhece, mas não sabe de tudo que a gente faz também. E nem como a gente enxerga as coisas para que elas cheguem nesse resultado que a gente consegue entregar. Então, eu sou Samuel, eu trabalho com tecnologia já faz em torno de 20 anos. E ao longo da minha trajetória eu conheci esse jovem rapaz aí que é um pequeno grande gênio. A gente juntou as forças e formou essa empresa que hoje está fazendo história no Brasil e quiçá logo no mundo. Fabiano, contigo. Então, eu sou o Fabiano Costa, o Samuel já meio que me apresentou, né? Tenho uns 40 e poucos anos aí, não vou entregar a idade, né? Uns 40 e poucos anos de experiência na área de tecnologia, né? Realmente a gente está junto aí há bastante tempo, fazendo grandes coisas por esse Brasil todo, né? E a gente tem muito orgulho de tudo que a gente tem construído, de tudo que a gente tem entregado, né? Soluções modernas, soluções acima do seu tempo, fora do seu tempo, avante do seu tempo, né? E o resultado tem sido muito bom. Acho que é sobre isso que a gente vai conversar hoje, poder É, contar um pouquinho da nossa história, né? às vezes até parece que a gente inventa um negócio cedo demais, né? A gente já pegou situações onde a gente Já foi viveu entregar isso. soluções e a E não era, cultura, o mercado, não era a época ainda. não era o momento ainda. A Isso é gente, muito comum, né? Várias vezes a gente passou por isso de entrar em mercados 10 anos antes deles acontecerem, né? O é, próprio, o próprio, o próprio produto que nos juntou, né? Que foi o Smart Card, era um exato. produto que a gente estava aí no mínimo 10 anos à frente do mercado. Na época ninguém usava cartão com Se a chip no gente Brasil. falar em 2003 que a gente tinha uma operação de cartão com chip ativa, parece mentira, né? Exato. Ninguém usava chip no Brasil. Ninguém. Exatamente. Nenhuma operadora, nenhuma grande operadora. E a gente já trabalhava com Smart Card, já tinha soluções montadas, rodando, né, com alta tecnologia. Né? Já tínhamos participado de feiras na Europa, já tínhamos trazido tecnologia da China para o Brasil. Né? E nenhum grande banco do Brasil nem sequer pensava em usar É, cartão com chip. sabe que isso me remete a uma coisa que a gente percebe e vivencia e aprendeu muito nesses 15 anos, né? É, porque é a partir dessa empresa que nasceu a Conceito depois. Sim, foi a base. Né? E uma coisa que eu particularmente aprendi muito e trabalho muito isso nos clientes que a gente conversa é que existe tecnologia para tudo. A pergunta é qual é a tecnologia certa para o teu momento de negócio, Exatamente. para aquela situação, né? Porque a gente vê muita pirotecnia aí falando de tecnologia, né? Mas o que dá resultado? Né? Recentemente, essa semana mesmo, a gente estava falando de um projeto com o cliente trouxe lá todo um escopo de projeto. Eu falei, cara, mas por que tudo isso? A gente pode reduzir teu trabalho aqui em um terço, né? E aí, essa essência que a gente foi pegando, acho que foi muito nisso, né? Da gente também ter enxergado tecnologia ser demais em algumas situações, mas também olhar para o simplificar o processo para ganhar esse tempo, né? Então, cara, eu acho que isso resume a função básica da conceito, né? A nossa capacidade de síntese, né? A nossa capacidade de realmente poder olhar para o problema do cliente, né? Para a dor, como se usa hoje muito essa expressão, né? Para a dor do cliente e conseguir pensar, imaginar, criar uma solução que seja altamente eficiente, que de fato resolva a dor dele e que ao mesmo tempo seja extremamente simples ou o mais simples possível. Né? A gente teve, cara, nesses 15 anos aí de estrada, a gente teve centenas de exemplos disso, né? De soluções que foram construídas que inicialmente era uma Babilônia e que a gente acabou construindo de uma forma muito simples para nós, né? Com muita tecnologia, mas muito simples, né? E que são extremamente eficientes. Tivemos casos, tu te recorda aí, de clientes que já estavam na quarta, quinta automação e dizendo, ó, desistimos, se com vocês não funcionar, nós não vamos mais automatizar. Te lembra? Nós já ouvimos essa frase. E não vamos longe, né? Agora, antes da gente começar a gravar, eu estava numa reunião e nós estamos em 2025. A gente fez a primeira balança automatizada em 2009, Uhum. né? E eu estava numa reunião agora onde um sistema de mercado grande, com muita expressão no Brasil, os engenheiros de software de sistema dizendo que, não, peraí, quem é que vai capturar o peso? Eu falei, não, a automação vai capturar o peso. Eu Não, mas a imagino. gente já tem um peso automático no sistema. Mas que peso automático? Como que é? Não, tem um botão lá, o cara aperta e a gente busca o peso do módulo. Eu falei, cara, peraí. Show de bola, super É seguro. exatamente isso que a gente não quer, né? Super seguro. Então a gente percebe que ainda assim
apesar de fazer muito tempo, porque eu acho que 15 anos no que diz respeito à tecnologia é uma eternidade. É um absurdo, é uma eternidade. Tem muito tempo que a gente faz algumas coisas, ainda existe uma cultura no Brasil a ser construída, né? Eu comento que, por exemplo, nós nascemos no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul é um estado que, se a gente for falar de um dos principais produtos da Conceito, que é a automação de pesagem, ele tem uma aderência muito pequena ainda nesse sentido. Sim, e é um produto que deixou de ser uma inovação e passou a ser uma necessidade, por dois motivos simples. Primeiro, fraude. Sim, básico. Aliás, 3, né? Fraude, tempo de processo, ou seja, eu preciso produzir mais em menos tempo, eu preciso pesar mais caminhão, eu preciso movimentar mais cargas. E terceiro, mão de obra. Claro. Não tem mais mão de obra de um cara. Eu fico pensando numa pessoa dessa geração que não consegue ler um livro, muitas vezes, não consegue parar uma hora lendo. Tendo que controlar tendo que ficar um dia inteiro pesando um caminhão. Entendeu? Então, é uma coisa que é uma realidade que precisa ser e é engraçado, entendida, né? É engraçado a gente agora estar falando sobre isso, assim, porque, cara, sei lá, desde 15 anos atrás, 16 anos atrás, desde as primeiras automações, o que a gente mais viu acontecer, e nós estamos falando só de pesagem, né? Só de pesagem de caminhões, só de pesagem de veículo, foi fraude, ok? Foi o que a gente mais presenciou. Nós tivemos experiências lá no Sul mesmo, na época que a gente estava mais focado lá com cooperativas que tiveram enormes prejuízos com fraude de pesagem. Teve cooperativa que quebrou, inclusive. Com fraude de pesagem, entendeu? Mas nem mesmo essas cooperativas passaram a implementar os processos seguros. Cultural. Exato. Cultural, exatamente. É estranho a gente estar falando isso agora. Nós mostramos, aliás, na época eles nos procuraram, te lembra? Sim. Contando o processo de fraude que eles sofreram, contando que eles foram vítimas de um processo montado dentro da unidade e mesmo assim eles não fizeram automação, né? Eles chegaram na hora lá, acharam que fizeram as contas e não conseguiram entender a viabilidade do investimento. Não, e é ridículo, porque quando a gente bota na ponta no número mesmo, né? Vamos falar só de custo operacional, né? Da unidade. É uma automação de balança no lixo por ano. Sim, 3 balanceiros por mês. Se a gente falar de 24 horas, férias, são 4 pessoas, né? Porque você tem que ter o folguista lá. Então nós estamos falando de R$200 mil por baixo aí, por ano, para manter. Mais o risco de processo trabalhista, mais o risco disso, daquilo. Legal. Aí você vai dizer, não, mas eu não vou ficar sem ninguém, esse cara vai fazer outra coisa. Vai, claro que vai. Ele vai faturar a nota, ele vai fazer outras coisas. Só que se a gente olhar no ponto de vista desempenho, quer dizer que eu tenho uma balança que pode pesar, sei lá, 20 caminhões por hora, e eu posso passar a pesar 60 caminhões por hora, né? Vamos olhar para o ponto de vista do transportador. Isso é uma coisa que tu falou agora que eu acho que vale a pena a gente ressaltar e resgatar. A gente sempre falou muito isso, né? Automação, ela não gera desemprego. Okay? Muito pelo contrário. Isso. O colaborador que é bom, o colaborador que é competente, o colaborador que soma dentro de qualquer empresa, ele nunca vai ser demitido por causa da automação. Exato. Na verdade, o que acontece? Quando a gente fala de uma automação, a gente está falando em gerar oportunidade. As pessoas não percebem isso, mas aí tem um detalhe que funciona assim. Você imagina fazer uma conta de padaria aqui. A gente tem uma unidade que recebe por dia 100 caminhões. Mas ela tem espaço para armazenar 300 caminhões por dia, 400 caminhões por dia. Ela vai botar mais 5 balanças. Por mais que ela coloque mais 5 balanças, o máximo que ela vai conseguir fazer é gerar uma confusão e um risco muito maior. Com certeza. Por quê? Porque os processos só vão se acumular da forma manual. E aí, quando você tem um processo que tem processo e automatização, você faz o quê? Você joga isso para uma operação consolidada. E essa operação consolidada, ela performa mais. Então, você imagina o seguinte, se eu hoje recebo 100 caminhões e eu tenho lá 3 pessoas envolvidas no processo de pesagem, ou 4, eu vou passar a receber 200, 300 caminhões. Legal, vou precisar de mais gente para cuidar da infraestrutura, vou precisar de mais gente para cuidar de faturamento, eu vou precisar de mais gente para cuidar da descarga do caminhão. Armazenamento. Exato. Só que a balança é um ativo complexo, porque se ele parar, ele simplesmente deixa o processo parado. Então, eu vou imaginar que eu vou ter lá pelo menos 2 balanças. Mas o fato e o resultado final, quando a gente fala para a companhia, é muito grande. Sim. O valor que tem uma carga é muito grande. E se a gente olhar para o lado do transportador? Se a gente olhar para o lado do caminhoneiro? Quanto ele ganha? Que teoricamente, né, muita gente sempre trabalhou essa ideia, não, porque o caminhoneiro não vai aceitar
tem muito disso também. Cara, muita desculpa na hora de analisar o projeto. Nós somos... Aí eu fico perguntando, eu sou caminhoneiro, imagina assim, eu tenho um processo estruturado, agendado, que eu sei que eu vou chegar na tua unidade 3 horas da tarde, no máximo até as 5 horas minha vida está resolvida. Vou pegar outra carga, vou poder levar para outro lugar, vou Legal. fazer outro frete, vou fazer outro faturamento. Ou será que eu vou chegar para ver o que vai acontecer ou só vou carregar amanhã? Cara, nós somos Entendeu? da época das filas quilométricas nos portos. Te lembra Sim, disso? Isso exato. era matéria de jornal, era matéria de Jornal do Almoço, Jornal Nacional, essas coisas todas. Por quê? Porque não se tinha automação, não se tinha um processo organizado, né? Todo mundo ia para o porto descarregar a hora que queria, todo mundo ia para o terminal a hora que queria. Hoje, por exemplo, a Conceito mesmo tem um sistema de agendamento que é fantástico. Né? Quer dizer, a própria transportadora entra online no portal de agendamento do cliente, agenda a sua entrega de carga, tem horário certo para chegar no terminal, tem reconhecimento facial do motorista, tem reconhecimento de placa do veículo. Tem autenticação de CNH. Tem autenticação de carteira, de documento de carro, de tudo. Né? Todo o processo está seguro, está fechado. Né? É rápido, é prático. Não tem mais aquela que a gente via lá do motorista ficar 2 dias dormindo dentro do caminhão esperando para descarregar. Ele entra, faz o processo dele, se autentica, é encaminhado para o terminal, faz a descarga e vai embora. Não, vamos longe. Essa semana a gente está falando de um projeto com um time comercial, um cliente falou que está pagando 2 milhões por ano de diária de motorista. Cara, 2 milhões por ano. Paga quantas automações? Então não só automação, né? Mas paga quanta melhoria na unidade, né? Sim, paga quanta coisa no sentido de melhorar a qualidade de vida de quem está lá dentro. Sistema de agendamento, sistema de controle de acesso, paga todo um processo, né? Todo um projeto. Porque isso é uma coisa importante também, né? A modularização desses processos todos, né? A gente fala muito de automação de pesagem, mas a automação de pesagem vai trazendo outras coisas, né? Vai trazendo controle de acesso, né? Sim. Vai trazendo agendamento, né? E depois que entra para dentro da fábrica, a gente tem, dentro da unidade, a gente tem WMS, né? A gente tem Almox, a gente tem tanta coisa que se liga nesse processo todo. E aí você entra numa situação legal, porque quando a gente fala de conceito, né? O pessoal pergunta, mas o que vocês fazem? Qual é o software de vocês? É uma pergunta boa. Aí eu falo, cara, você tá com tempo? Porque a conversa é longa, né? a gente tem muita coisa para falar. E muitas vezes eu já vi a percepção de quem está ouvindo o que a gente faz, tipo assim, cara, vocês fazem de tudo, vocês não têm um foco, vocês não têm um direcionamento. Eu falo, cara, a gente tem um foco, resolver problema. Exato. Então imagina assim, hoje todas as soluções que a gente tem, elas nasceram baseadas numa visão de alfaiate que a gente tem. Que é isso. Sem dúvida. Sempre foi assim. Apesar de não ser um software de alfaiataria, chamado hoje dentro da nossa linha de alfaiataria, são softwares que a gente tem como linha de produto já, né? Produtos consolidados. Mas com visão de alfaiate. Por quê? Até porque a gente tem uma característica que eu acho que faz toda a diferença, né? Que é a customização da ferramenta. Então, por exemplo, hoje a automação do cliente A não é igual à automação do cliente B, nem a automação do cliente C, nem do D. Hoje, cada um dos nossos clientes tem o seu processo de automação de pesagem personalizado, com suas regras de negócio, com suas regras de integração com o seu ERP, com tudo que ele precisa. Não deixa de ser uma alfaiataria. Ou seja, a gente tem um produto definido, criado, construído? Tem, mas ele é customizado para cada cliente. Então, é uma alfaiataria. Como se eu comprasse, sei lá, uma camiseta de marca, mas eu fosse lá e ajustasse a camiseta para ficar certinho no meu corpo. É que, na verdade, assim, imagina só. Você sai com o seu carro lá do Rio de Janeiro para vir aqui em São Paulo gravar. Você parou em quantos postos no caminho? 1, 2? Um ok. posto. Se você parar no segundo na volta, você já não vai entrar pelo mesmo lado, você já não vai parar na bomba do mesmo jeito, você já não vai estacionar na mesma posição. A bandeira do posto não é a mesma. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala de operação de ponta, eu cito muito... eu tenho cliente com 20 unidades, é tudo igual. Não é tudo igual. Nunca foi tudo igual. Nunca foi. E por mais que o cliente busque a padronização, tem muitas coisas locais que interferem, desde a cultura até a disposição física de tudo isso. Aí tu me dá um insight para a gente lembrar de como a gente começou nesse brinquedo realmente, né? Porque na verdade a gente começou a fazer o quê? Middleware, né? Sim. Te lembra qual foi a visão que a gente teve, o que a gente enxergou de espaço e que a gente olhou e disse, cara, tem muito espaço para trabalhar nisso. Clientes onde a gente chegava que tinham grandes ERPs de marcas internacionais e que a empresa do cara que faturava alguns bilhões por ano era gerenciada numa planilha Excel. E continua assim até hoje em muitas situações, né? E aí a gente chegou, olhou para os caras e disse, cara, mas qual é o sentido de vocês terem um ERP que vocês pagam 2 milhões de dólares por ano
e vocês gerenciarem o negócio de vocês numa planilha. Ah, mas é que a gente não consegue fazer com que as informações cheguem no RP. Então é mais fácil a gente usar a planilha. Não, para aí, a gente resolve isso. E foi aí, fazendo middleware, né, fazendo essa integração do chão de fábrica, como eu chamo, né, que é balança, que é portaria de entrada, que é tudo isso, que a gente começou, de fato, a conhecer o nosso caminho e construir ele em cima disso. Então, assim, hoje a gente tem muito dessa especialização, muito dessa prática já, de tanto tempo fazendo esse processo. E aí o negócio ficou tão interessante que hoje fabricante de balança nos indica, Concorrente consultor de RP nos indica, os maior RP do mundo a gente tem indicação, maiores RPs do Brasil a gente tem indicação. Concorrente eu não consigo enxergar concorrente mais. Porque no final do dia ninguém faz o que a gente faz, né? Então, vamos lá. Teoricamente vendem um produto similar ao nosso, por isso eu digo que são concorrentes. Exato. Mas isso acho que vai sempre existir. Mas no final do processo a gente fala de uma essência, né? E aí, se tu fosse definir a conceito em uma frase, como tu definiria ela? Numa frase ou numa palavra? Como preferir. Cara, eu acho que a conceito se define com uma palavra, né? Criatividade. Eu definiria conceito como, de fato, uma grande resolvedora de problemas, né? Porque, minha visão, claro, né? Mas o fato, assim... Não, mas junta as duas, porque para resolver o problema precisa ser criatividade. Então esse complemento que é interessante. Se a gente olhar para a nossa carteira de clientes, né? A gente está atendendo o Brasil todo. Todo o Brasil. Mas a gente não tem 2.000 clientes. Não. Mas a gente tem centenas e centenas de locais usando soluções nossas. Milhares, talvez. Cara, tem software nosso. Vamos pegar um exemplo assim. Tem software nosso que foi feito há 15 anos atrás, que tem mais de 500 cópias instaladas. Como o software de gestão de pedágio, o básico. Né? Não, tudo bem. É que aquele lá era um softwarezinho que a gente vendia e a gente não tinha controle de quantos tem, mas com certeza mas tem mais de 500, com certeza. Tem muitos aí. Mas hoje só de balança automatizada, se a gente somar balanças, tem quase 500 balanças hoje rodando, né? Sim. Mas assim, aí a gente fala assim, tá, mas como que você não tem tanto cliente? Mas é que não é a questão de ter tanto cliente. É que a gente entra para dentro do cliente e resolve tanta coisa que a gente segue fazendo negócio com aquele cliente por muito tempo. Aí entra aquela questão que quando te perguntam assim, mas vocês fazem tudo isso? Sim, porque tu entra dentro do cliente e o cliente vai te trazendo uma dor, outra dor, outra dor, outra dor. E quando tu vê, tu montou um ecossistema de soluções para o cara que resolve 100% das dores dele. Quantas grandes empresas, gigantes do Brasil, nós excluímos as planilhas do processo. Quantas? Muitas, ok? Sim. E hoje os caras têm gestão total do processo deles através de tecnologia de informação pura, dashboard, né? Informação circulando por meio digital, né? Integração de sistemas, né? Essas coisas todas que eles nunca sonharam, né? Esses dias eu me lembro de ter recebido tu postou num dos grupos que a gente tem lá de um feedback muito positivo de um cliente dizendo, cara, hoje eu tenho na minha mesa, eu sento, eu olho para o meu monitor, eu tenho toda a posição do que está acontecendo em todo o meu processo de recebimento, de carga, de descarga e tal. Ele nunca teve isso. Quantos anos tem essa empresa? O que nós estamos falando? 50? 70 anos, eu acho. Pois é, entendeu? E eles nunca tiveram isso. Então, assim, é esse tipo de coisa Então, mas é essa quebra de cultura, né? Então, mas esse é o ponto, né? Aí porque entra naquele guarda-chuva de, cara, vocês fazem tudo sim, a gente faz tudo porque o cliente precisa. Nessa mesma reunião onde surgiu esse depoimento, a gente ouviu... acaba que o cliente cita muito meu nome porque eu sou o cara que estou muitas vezes sentando lá com a diretoria. Tu é a cara da conceito. Para poder... Aí ele falou, mas Samuel, você tá de parabéns, porque você me falou que ia acontecer isso e eu não acreditava. Eu dizia, cara, mas não é porque eu tô vendendo uma ideia vaga. Imagina assim, a gente tem clientes que se relacionam conosco nesses 15 anos, nos 15 anos. Nos 15 anos. Né? E esses clientes, eles seguem todo ano trazendo demanda de soluções novas. E o entendimento de quem está conosco é tão grande de que a gente vai resolver o problema que do nada surge o cara dizendo, cara, eu tô com uma ponte aqui numa barragem que tem uma balsa que entrou um carro aqui, caiu para dentro do rio e eu fiquei de responsável, pegou minha balsa.
Falei, bicho, vamos controlar esse acesso aqui então. Vamos botar uma barreira aí, vamos botar entendeu? um semáforo. Ah, nós vamos construir uma ponte aqui para vir o caminhão lá da fazenda direto. A gente vai vir com esse caminhão com 4 carrocerias atrás, não vai pegar asfalto, vai ter 7 pesos, mas só pode passar um por vez na ponte. Beleza? Vamos controlar isso aqui. Por quê? Porque a gente está olhando de fato para o processo. O que nasceu como um sistema de pesagem hoje se tornou uma grande cadeia de solução logística. Então a gente fala desde o agendamento, validação de se ele não pode ir para a unidade, se aquele motorista teve algum problema. A gente já está falando em buscar informações automatizadas da base de dados oficiais para ver se aquele caminhão tem problema, né? De documentação, para que o caminhoneiro não chegue na unidade sem poder sair com o produto. Então, isso tudo no final do dia só se resume a uma palavra, que é a eficiência, né? E é muito legal a gente falar sobre isso, porque por trás de tudo isso que a gente está falando, né, tem uma coisa muito interessante. Tem muita tecnologia no processo. A gente tem um hábito, né? Eu acho que talvez não seja um bom hábito. A gente faz parecer simples, né? Exato, de simplificar o processo. Cara, mas o que tem de tecnologia atrás disso aí, atrás dessas soluções todas criadas, né? Visão computacional, né? Aplicações com tratamento de leitura de QR Code, leitura de código barra, leitura de própria RFID que a gente usa as pencas nas nossas soluções, quer dizer, reconhecimento facial, cara, reconhecimento, APIs de integração com órgãos governamentais, buscando CNPJ, buscando informações de CND, buscando isso. Cara, tem muita coisa embutida nesse processo que para o nosso cliente fica transparente, né? Mas que são tecnologias que a gente vai aplicando e aplicando diariamente em todas as soluções, né? E isso, quando a gente vende, né, parece uma coisa simples, como tu mesmo, não, a gente já vai agendar, já vai saber se o documento do veículo está ok, se a carteira, se a CNH do motorista está válida ainda ou não, se ele tem uma CNH de tipo adequado para dirigir o veículo que ele está, se ele pode se integrar lá na unidade, se ele não tem restrição dentro da unidade para acesso e tal. Exato. Falando assim parece muito simples, mas o que tem junto nesse processo todo, né? E aí a gente entra naquela discussão que a gente vem trazendo há muito tempo, né? Que a gente enxerga como automação de processos, né? Que é uma coisa muito clara, que muita gente por aí está vendendo como IA. Hoje a palavra da moda é IA. Né? Então, na verdade, assim, né? Esses dias eu vi um comentário, a gente tem um cliente de longa data, né? Que atende aí usinas do interior de São Paulo. E é um cliente que volta e meia um com o outro cliente fala assim, tem algum lugar para a gente olhar uma solução? A gente fala, vai lá em tal lugar. Que é uma operação nervosa, como a gente fala, né? Pesa lá, pesa mais de 1.000 caminhões por dia, o negócio não pode parar, são 4 balanças, é bem, bem tenso. O negócio tenso no sentido de que é muito grande a operação e realmente performa muito. E com tudo isso a gente tem entre aspas, propagandista lá dentro, por conta do resultado que a gente entrega. Óbvio, né? Natural. E aí, nesse cliente, eles faturam etanol e açúcar. Cara, o caminhão sai da balança, o caminhão tá descendo a rampa da balança, a nota tá imprimindo aqui, né? Sim. Lá na portaria, já esperando para entregar pro cara. E um cliente de um grupo multinacional também, a gente não vai citar nomes aqui para não expor ninguém, mas assim, um cliente que tem 11 usinas foi ver essa operação. E é um cliente que a gente demorou muito para conseguir ter acesso. Os caras são grandes mesmo, são restritos e tudo mais. Cara, os caras olharam e disseram assim, não, mas esse processo aqui a gente leva 40 minutos para fazer. Para esse processo aqui de validade, não sei, como que vocês fazem isso em minutos, em segundos? E aí, então, é sobre isso, sabe? É olhar para o problema. E é muito interessante quando a gente senta com outras empresas de sistemas, com outros consultores, com o próprio cliente, muitas vezes, e a gente fala, cara, vai acontecer isso. O próprio TI do cliente, muitas vezes, se surpreende, né? Com a nossa resposta. Sim, exatamente. E aí, parece que é meio ficção científica, e aí fica aqui um ponto que tu trouxe, né? Tudo virou IA. Se a gente tivesse essa nomenclatura de IA há, sei lá, 10 anos atrás, a Conceito ia ser talvez uma das maiores empresas de IA do Brasil. Mas é isso que eu digo. Porque é um caminhão de processos automatizados que a gente tem rodando há muito tempo, com decisões inteligentes, ou seja, decisões baseadas em fatos. Então, ou seja, o software
tem um algoritmo por trás que, de fato, faz com que ele tome as decisões corretas de acordo com cada situação, cara, isso a gente faz há muito tempo. Entendeu? Legal. É que as pessoas estão confundindo. O que acontece? Inteligência artificial, como inteligência artificial generativa, como ChatGPT, isso eu acho que realmente tem muito de IA. Isso é um processo que está definido lá no seguinte, no sentido de, cara, eu vou ter algo que parece raciocinar. Tanto que a gente está aí... Tu falou bem, parece... mas não vai raciocinar. Parece não vai, ele tem uma lógica e tem um processo uma linha de processamento definida por trás. Tem gente programando. Tanto que a gente tem hoje uma solução que está sendo criada, né, para a área médica, onde a gente vai gerar anamnese por IA. Anamnese, se o médico quiser diagnóstico, se o médico quiser... receituário. Okay? Sim, ok. Mas por quê? Né? Mas baseado num processo que foi treinado em cima de uma lógica, de uma visão, de uma mentalidade. E não só, não só de um treinamento, mas qual é o que tem hoje que todo mundo define como IA? Né? Hoje você tem um mega processador, uma mega unidade de processamento com capacidade de muitos teraflops, né? Com sei lá, milhares, centenas de milhares de placas de vídeo processando informação, acesso a um banco de dados mega gigante, né, com um algoritmo rodando atrás, né, e que ajuda ela de acordo com a tua instrução, de acordo com o famoso prompt, né, condiciona ela a te responder de uma forma ou de outra. Mas eu tenho uma frase tem um cara que eu gosto muito, né, eu até peguei a frase dele aqui para parafrasear, que é o Miguel Nicoleles. Né? O Miguel é um dos suprassumos aí de pesquisas sobre inteligência artificial do mundo e sobre usos, né, de integrados do mundo. E o Miguel usa uma frase que é bem polêmica. Né? Então ele diz assim, a inteligência artificial nem é inteligente e nem é artificial. Né? Ele já coloca essa frase exatamente para gerar polêmica. Então, assim, hoje ficou muito fácil todo mundo vender a ideia de o meu software tem IA, o meu software tem IA. Mas, cara, muito do que eu vejo é automação de processo. Só isso. Né? E automação de processo você faz de N formas. Pode usar um chat GPT para fazer isso? Pode usar. Né? Mas você pode também fazer um software que faça a mesma coisa que o chat GPT faz. Hoje eu montei uma empresa que, usando IA, automatiza todo o meu processo de chatbot. Cara, tu trocou 6 por meia dúzia. Ok? Pode até ser que a tua IA bem treinada dê respostas melhores do que teu chatbot. Pode, com certeza. É que na verdade assim, a tecnologia aplicada para essa questão de IA, ela é muito mais avançada em relação às automações tradicionais. Com e certeza, aí por isso se entra essa visão, né? Mas se a gente for falar de inteligência artificial, se fala nesse termo desde 1950. E tudo é inteligência, né? E, na verdade, as pessoas foram criando coragem, porque, né, falava... Foram criando coragem, essa palavra certa. Eu tenho um sistema inteligente. Tu vai ver o sistema inteligente, o cara imputa 3 dados e o 5º dado é calculado, né? Então, uma planilha de Excel é um sistema inteligente. Não deixa de ser. Né? Agora, qual que é o nível disso? E aí sim as IA. Só que o grande problema é o seguinte, é que as pessoas ainda não entenderam que tudo isso tem uma origem, um meio e um fim, né? Então, assim, imagina, você vai falar de ChatGPT. Eu vou criar um filme através usando inteligência artificial. Vou? Vai. Só que eu vou ter um mega trabalho treinando essa IA, eu vou ter um mega trabalho fazendo os prompts adequados, eu vou ter um mega trabalho ajustando e corrigindo. O meu trabalho vai ser menor do que se eu fosse fazer tudo manual? Claro. Da mesma forma que se eu usar uma colheitadeira ou uma enxada, eu vou ter um trabalho maior ou menor. Mas o fato existe uma evolução, só que a generalização sempre vai ser burra. Esse é o grande problema. E tem uma confusão. Por exemplo, esses dias eu estava lendo uma matéria sobre isso, né? E se fez uma experiência. Né? Pegaram, eu não sei qual desses fornecedores de IA, né? Não sei se foi o pessoal do ChatGPT, não sei se foi a Meta, não sei quem foi, tá? Pegou e fez o seguinte teste, né? Eles dobraram a capacidade de processamento que eles tinham. Digamos que eles tinham 10 mil CPUs rodando, número fictício, não sei se era isso. Botaram 20 mil CPUs para rodar, né? A melhora de qualidade, a evolução técnica, a melhora de resposta, não de tempo, mas de qualidade de resposta da IA, cresceu 10%, dobrando a capacidade de processamento. Sim. Então, assim, hoje... na verdade, tu vai ganhar só em tempo, né?
Hoje hoje a gente não tem capacidade computacional para ter uma ferramenta de inteligência artificial de fato inteligente. Não, nem chegamos nesse nível ainda, porque assim, imagina, hoje tudo que a gente tem de... Vamos chamar esse momento aqui de desmistificando a IA. Tudo que a gente tem... Cara, mas é que assim, ao mesmo tempo que é fantástico, também é importante entender o momento e a situação real, né? Eu não estou dizendo que não ajuda, muito pelo contrário, é muito útil, só eu acho que tem um pouco de fantasia no processo, só isso. Exato. Aí, tanto é que assim, ó, duas informações que são, para mim, extremamente relevantes. Toda a base do ChatGPT, que é a maior base de inteligência artificial do mundo, ela tem menos capacidade, muito menos dados armazenados que uma criança de 4 anos no cérebro. Sim, né? o próprio Miguel define que hoje a melhor IA do mercado tem uma capacidade de inteligência similar a uma criança de 5 anos com QI alto. Exato. A única diferença é a informação que a criança tem armazenada e a inteligência artificial tem informações mais maduras armazenadas e aí as pessoas estão usando isso para processar dados. Mas, ao mesmo tempo, a criança tem uma coisa que ela não tem, que é a capacidade de autoaprendizado. Isso, exatamente. E aí, o que acontece? Hoje a gente vê pessoas usando uma ferramenta de inteligência artificial para fazer as mesmas perguntas que ela fazia para o Google. Isso, exato. Entendeu? Então, assim, o Google não era uma inteligência artificial, hoje ele tem lá a Gemini, tem o processo dele. Sim. Acho fabuloso, principalmente essas IAs que criam imagens, que criam cenários, que criam animações. Acho fabuloso o conhecimento que ela traz, a forma compilada, a maneira como ela consegue interagir. O exemplo esse que tu deu do sistema de médicos que a gente está criando agora, a forma como ela interage e ela faz a conversão de um texto falado, né, numa anamnese formatada para uma gravação de ambiente, né? Ela está gravando o ambiente. Hoje essa solução que a gente está terminando, logo ela está no mercado, né? É importante a gente fazer um marketing também, fazer um merchan disso. Daqui a pouco ela vai para o mercado. Ela pega uma conversa médico-paciente, como a nossa, né, em tempo real, através de um aplicativo rodando no celular do médico, e em tempo real ela converte isso para texto que é enviado para uma IA, né, que processa esse texto e transforma esse texto numa anamnese formatada, né, ou seja, identificando quem é o paciente, identificando a queixa dele, identificando os possíveis sintomas, inclusive identificando possíveis causas, né, em cima dessa conversa médico-paciente, para depois auxiliar o médico no diagnóstico. Hoje, o que o médico está fazendo quando tu senta com ele para fazer uma consulta, né? Ele está com o notebook dele, ou o PC dele aberto, está conversando contigo, está escrevendo ali tudo que tu relata que ele acha importante, ele está perdendo tempo de estar focado em ti, e na conversa contigo entender melhor o teu problema, porque ele precisa transcrever para não perder as informações, e a gente vai entregar isso pronto através de uma IA. Mas é uma ferramenta de apoio, não é uma ferramenta de decisão. Né? Na verdade, o que eu vejo é que as inteligências artificiais elas vão cada vez mais tirar o profissional ruim do mercado. Isso, simples assim. Igual. Não tem isso. E mais, vai surgir espaço para muito profissional novo que hoje nem existe. Não, claro. Já tem estudos que falam que são 94 milhões de novos cargos de trabalho, né, contra 80 milhões de empregos. Então, não tem nem como comparar o negócio. O fato é o seguinte, é que cada vez mais essas questões manuais, essas questões base de processo, elas vão sendo, de fato, substituídas e eliminadas. Então, qual que é a grande questão, né? Toda empresa, né? A gente convive com o mundo empresarial aí de vários níveis, né? De vários tamanhos. Todo mundo que tem empresa fala que precisa de gente. Sim. E ao mesmo tempo a gente escuta índices de desemprego altíssimos, né? Então, existe um processo que vai em algum momento precisar convergir, que é capacitação, qualificação, com a demanda que o mercado realmente precisa. Exato, mas aí vai do profissional estar de acordo com o mercado também, né? É aquela coisa assim, vamos falar um pouco dos nossos sistemas, né? Há quantos anos a gente usa visão computacional dentro das nossas soluções? 7, visão computacional no anos. sentido de contagem de objeto, sentido de movimentação, identificação de placas, identificação de cor de veículo, identificação de pessoas, identificação de objetos perdidos, né? Cara, há muito tempo a gente usa isso. Nós temos um processo num cliente nosso onde faz desde a produção da fábrica,
com câmeras lendo o que está sendo produzido, até passando por armazenagem, carregamento de caminhões, transporte para porto, descarga, carregamento de barcaças e transporte para navio. Tudo isso passa por câmeras que vão identificando todo o processo, sejam câmeras físicas, sejam câmeras em coletores de dados, sejam câmeras em celulares, que vão fazendo as leituras e identificando por imagem os produtos que estão trafegando até a embarque final, né? Isso está pronto há quantos anos? 6 anos, 7 anos? Por aí. Só que é importante também, né? Isso também é parte de um processo. Não é o único processo. Eu sei, mas eu estou dizendo que isso tudo hoje, se a gente fosse vender, era uma solução 100% IA. Entendeu? Na narrativa de hoje, ok. Na narrativa de hoje, Então, mas na verdade é isso. Que o alerta que fica aqui é de fato, né? Cara, legal, a inteligência artificial tá aí, veio para ficar. Não vai fugir. É indiscutível o quanto ela ajuda, o quanto ela... Nossa, desde montar uma apresentação, desde montar um conteúdo, desde montar... Compilar dados. Compilar dados. É impressionante a capacidade que se tem nisso. Agora, muito cuidado com a generalização do negócio. Exato. E procura entender quando for tomar uma decisão do tipo, cara, beleza, isso aqui é uma IA, mas o que está fazendo, o que define que de fato é uma IA? Quais são as características, né? Exatamente, porque ao mesmo tempo que, às vezes, um dia desse eu estava num evento e aí uma pessoa falou assim, uma pessoa muito renomada no mercado, inclusive, falou, a gente tem que tomar cuidado de sair fazendo software para qualquer coisa, porque tem muita coisa que você vai fazer aqui, vai investir uma grana e tem um indiano fazendo para vender por $50 por mês. Tem muita coisa. Mas quando a gente fala de processo sério, essas muitas coisas são as coisas que vão de fato gerar aquele monte de planilha pendurada depois. E aí a gente chega em empresas que você tem lá, às vezes, cara, eu já peguei empresa com 40 sistemas. 40 sistemas. Sim. E tu olha e fala, putz, mas por que tudo isso? Né? Porque esse não faz isso, aquele não faz aquilo, esse eu preciso para isso. Quando tu acha que tá modernizando, tu tá engessando o processo a ponto de ter um monte de gente imputando dados em vários sistemas dos dados iguais. Eu como programador, né, Samuel, eu já tenho uma visão muito crítica sobre isso. Eu acho que software de qualidade pode ser feito em qualquer lugar, né? Inclusive na Ásia, na Índia, no Brasil, na China, na Rússia, em qualquer lugar do mundo, ok? Mas, né, eu acho que todo o custo ele é proporcional à entrega. Então, se eu vou ter um software lá que vai me custar $50, né, para ser feito por alguém, ele não vai ter a mesma qualidade, ele não vai ter as mesmas características de um software que aqui custou $50 mil, ok? É a escolha do cliente, ele vai pagar pelo que ele acha que ele precisa. Não, mas eu acho que tem muito de momento e tamanho de cada cliente também, né? Então tem muito disso. Se a gente pegar, por exemplo... quando eu costumo usar muito essa referência, né? Existe um grande player do mercado que é o SAP. Né? Uma licença de SAP e são vários milhões de dólares. Sim, com né? certeza. Só que assim, todas as empresas que chegam em determinado patamar, elas inevitavelmente partem para essa solução. Que é a mais cara do mercado, que é a mais engessada do mercado, que é a mais dura do mercado, que é a que mais tem regra no mercado. E quantas vezes nós nos pegamos falando, agora aquela empresa vai organizar, vai gerar governança, porque está implementando uma ferramenta dessas que vai obrigá-la a fazer isso. Porque ela vai ter que se adaptar à ferramenta. Exato. E aí eu ainda falo, agora vai surgir muita oportunidade para a gente atuar na operação, porque essa operação solta, que não tem regra, vai começar a performar. Então, essa história de que tudo é muito fácil e tudo é muito simples é uma coisa muito, muito complexa quando a gente está falando do teu dinheiro. Sim. Simples assim. E aí, quando as pessoas falam sobre isso, elas estão enxergando, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que o fato de uma solução parecer simples, que ela parecer que ela está trazendo uma solução, ficou fácil de fazer. Legal, ficou fácil. Mas tem todo um processo por trás que torna isso fácil. É a mesma coisa de um carro que você tem lá sistema de segurança ou não. É a mesma coisa de tudo que você for fazer. Sempre vai ter nível. Então, o recado que eu acho que a gente tem que deixar aqui muito claro é que, assim, existe solução para tudo.
E existe momento de cada negócio. E a mesma solução que você tem hoje nesse tamanho de negócio, quando o seu negócio for para o próximo nível, você vai ter que seguir acompanhando com a tecnologia. Então, não tem outro jeito. eu acho que tem solução para tudo, né? E de todos os preços, mas cada uma tem suas características. É isso, entendeu? Eu posso ter um negócio pequeno e optar por uma solução melhor, mais completa e mais segura, né? Ou eu vou comprar uma solução mais barata porque nesse momento eu enxergo que me atende. Ok, beleza, faz parte. É uma decisão. Não, e o de quem contrário tá é verdadeiro também. Claro. Esses dias um cliente me ligou querendo fazer sistema, não sei o que. Eu falei, cara, você vai gastar R$500 mil por algo que você paga R$500 por mês no mercado. É isso. Simples assim, tá afim? Ou é melhor você pegar algo que está no mercado R$500 e os 10% que faltam você gastar R$100 mil para investir num complemento. Que daí é o seu core, né? Que aí é a parte onde é o seu negócio, onde é a sua inteligência. Aí vai até dentro do próprio grau de exigência do próprio cliente, né? E aí a gente pode usar até um case que a gente viveu, né? Esses dias a gente estava comentando, tem um cliente grande, uma multinacional, né, que a gente atende, onde a gente forneceu um software web agora, um software aberto, um software que fica público, né? E que passou por um processo de homologação de segurança, né? E a equipe de segurança deles, inclusive, nem é brasileira, é fora do Brasil, né? E a gente recebeu o retorno do cliente dizendo que tinha sido o único software deles até hoje 100% aprovado, correto? O único brasileiro. Sem ressalva, né? O único software brasileiro que aprovaram sem ressalvas de segurança, correto? Sim, que passou em todos os testes dos caras e passou sem problema. Então, quer dizer, que valor tem isso para o cliente? Né? Ele saber que ele vai ter uma ferramenta web, online, que não vai conseguir ser hackeada, que não vai conseguir ser invadida, que não vai conseguir perder dados, que não vai poder, de qualquer forma, ter acesso aos servidores dele, ou seja, que vai garantir que ele esteja protegido. Né? Por um tempo, né? Porque no final do dia... alguém vai inventar alguma coisa nova e a gente tem que estar atualizando e essa é outra consciência, né, que falta. Não sei se falta, mas ainda precisa melhorar. Tecnologia não é definitiva. A nível de mercado, tá falando, né? Tecnologia não é definitiva e nunca vai ser. Cara, mas ela sempre vai ser transitória, né? Eu concordo, mas aí é ruim, né? O quê? A gente usar essa frase, falar isso e saber que tem clientes nossos que usam o mesmo software há 15 anos. Então, mas aí quando tu vai nesse cliente que usa há 15 anos, eu confesso que eu até brinco, né? Tem as duas visões, né? Tem a tua e tem a minha. A tua visão é do pai da criança, né? Não, eu fiz um software que tá rodando aí, tá há 15 anos rodando. Que é complexo isso, porque eu concordo 100% contigo, entendeu? Nessa questão de tecnologia. Cara, tecnologia é um troço que está sempre evoluindo, tu tem que estar acompanhando. E aí, ao mesmo tempo, a gente olha para trás, a gente tem cliente nosso mais de 15 anos usando softwares, entendeu? Sim. A gente nem começou a falar ainda sobre, por exemplo, os nossos sistemas de carregamento de vagões, de carregamento marítimo, que são sistemas tão antigos ou até mais antigos do que esses sistemas aí e que rodam até hoje. Então, mas aí é que tá, né? Eu acho, lindo pelo fato da estabilidade, né? Cara, funciona, tá curioso, rodando até hoje. Eu não tô dizendo que é lindo, eu tô dizendo que é curioso. Não, mas é bonito, porque isso é uma comprovação de qualidade. Pô, o negócio tá rodando, tá estável, olha é seguro. Quanto o ambiente se atualizou, quanto a tecnologia evoluiu e tá lá, aquele negócio rodando até hoje. Quantas versões de Windows passou? Isso, exato. Quantas situações de vírus surgiram no mercado, quantas invasões, e o negócio tá lá, não foi atingido. Tá rodando. Legal. Nunca caiu. Mas a mim dá uma dor de barriga pelo cliente. Não, aí eu falo, cara, se o cara tá usando isso há 15 anos e a gente já rodou nesses 15 anos tanta coisa, gerou tanto resultado, ganhou tanto em operação, quanto esse cara tá perdendo? Então, aí eu me questiono. Uma piadinha pro podcast. Vale a pena fazer software tão bom assim? Não, mas aí é que tá. Eu não sei se é a questão do software. Eu acho que o software tem que ser bom de qualquer jeito. Porque no final do dia. No final do dia a gente pega assim, né? Eu brinco que nós somos igual a seguradora, né? O bom é quando não dá problema. Exatamente. Entendeu? O cliente quer pagar para não ter problema. Mas, cara, a operação, a gente vê operações que são incríveis e isso é um grande problema do agro brasileiro. Esse é um grande problema que existe no Brasil e que o Brasil está precisando agora. Agora está vindo uma nova geração, né? Tá com outra visão. Com outra visão e tudo mais.
Mas, cara, o agro brasileiro, e eu tenho certeza que eu vou levar muita pancada pelo que eu vou dizer, mas Vai o agro apanhar. brasileiro é amador pra caramba, velho. Vai apanhar. É muito amador. Uhum. Infelizmente, a gente ainda tá muito longe de tornar esse processo o tão profissional quanto ele pode ser. Sim. Por quê? Existe muita perda na cadeia produtiva, existe muita perda na cadeia logística, só que ao mesmo tempo você vê ainda muitos locais que poderiam estar produzindo, poderiam estar gerando o dobro de recurso, o dobro de prosperidade para a região que Sim, vivem, sim. né? E chega a ser até um egoísmo, né? No final do dia chega a ser até um egoísmo. Mas o agro brasileiro, ele é muito acomodado. E aí, aonde a gente vê esse desconforto, esse incômodo, é onde vem uma multinacional com uma cultura de fora e diz assim, cara, não, agora é assim. Aqui dá para produzir Ah, tanto. a gente conhece companhias que na mesma área, com as mesmas plantas, com a mesma infraestrutura, produz hoje, tinha uma produção deficitária, hoje tem uma produção de lucro bilionário. Bilionário. O que mudou? Uhum. O que mudou? A Cultura. Mudou a cultura. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque no dia a dia, até mesmo a gente, quantas vezes a gente se pega falando dentro da empresa, não, mas peraí, o cara sempre operou desse jeito, a gente resolveu um baita problema do cara. Uhum. Concordo. E a gente também é provocado por esses clientes Sim. que vêm com essa cultura de inovação, de processo. Quantas a gente entra na mesa para rever um processo que a gente triplicou e o cara tá lá querendo dizer assim, Quero mais. um dia que tem problema aqui pra gente melhorar, entendeu? Quero mais. Quero ganhar mais aí. Quero otimizar o que já está mais. Porque no final do dia, o agro, esses dias a gente estava no evento da Conceito, lá no Roadshow, teve um participante lá que participou, lá, ele é diretor de empresas e é um parceiro de longa data, ele falou, cara, no final do dia a regra é a seguinte, o meu produto não fica mais caro. O meu ganho está na minha eficiência. Fechou todos. O preço do meu produto é determinado pelo mercado. Não sou eu que defino se eu vou cobrar mais ou menos por uma commodity. Né? E se você pegar a economia brasileira, hoje a commodity corresponde a uma parcela muito alta. E a gente vê tanta ineficiência em muitas frentes, que eu brinco que me dá dor de barriga. Me dá dor de barriga quando eu vejo uma operação há 15 anos usando um software e, cara, os caras fazendo negócio manual e dizendo que tem caminhoneiro que chega de manhã e vai embora à noite. Entendeu? Então, assim, não é só prejuízo para a companhia, é prejuízo para o caminhoneiro. Prejuízo para toda a cadeia, para o produtor. Todo mundo sofre com isso. Entendeu? Então, assim, acho que um grande processo que a Conceito faz é, de fato, colaborar para virar esse jogo, para tornar esse processo mais profissional e mais eficiente. E a gente usa a tecnologia para isso. E a gente não fica inventando roda, cara. Usa a tecnologia de uma forma eficiente, mais simples. Né? E essa filosofia de trabalho, eu acho que a gente sempre teve desde que começou, e ela vem cada dia sendo mais refinada, né? Com soluções cada dia mais inteligentes, mais fáceis de usar, mais fáceis de implementar, né? E ao mesmo tempo, como tu disse, sem ter que reinventar a roda. Né? Trazendo, muitas vezes, quantas e quantas reuniões nós tivemos com clientes e nas reuniões o cliente chegava com um desenho e a gente dizia, cara, não, mas isso não precisa, faz assim, isso também não precisa, faz assado. Quer dizer, a gente vai ajudando a modelar o processo todo dele de uma forma que não fique complexo, né? Que o cara não tenha que daqui a pouco para fazer uma operação acessar 20, 30 telas diferentes para conseguir ter o resultado que ele precisa. Né, que é muito comum em muitos softwares que a gente conhece no mercado. Então, essa capacidade de síntese, né, essa visão holística que a gente tem do processo, que é uma coisa que eu acho maravilhosa, quando eu vejo tu projetando alguma coisa, tu desenhando alguma coisa, quando eu vou fazer isso aí, e é uma coisa que eu sinto muito orgulho de que a gente tem essa visão de conseguir enxergar o todo e juntar as partes de uma forma muito eficiente, muito simples. Acho que isso faz um diferencial enorme na hora de produzir e de entregar uma ferramenta. Sem dúvida nenhuma, né? Claro que tem um artifício que eu gosto de usar, é dizer que não dá para fazer, né? Aí... eu gosto. Quando não dá, quando o Samuel diz não dá para fazer, eu adoro. Eu já uso de gatilho esse negócio. Né? É o golpe dele, assim. Quando ele quer alguma coisa, ele diz assim, não, mas não dá. Eu digo assim, tá bom, dá. Pronto, então, deixa com nós. E aí a gente tem muitos cases, né? Que trazem histórias muito legais, como, por exemplo, a gente tem o case da Wisa, né? A Wisa, que tinha toda uma operação lá antiga, com mais de 50 anos,
que a gente começou a implementar soluções de tecnologia. Hoje tem várias soluções lá. Lá dentro nasceram alguns produtos, inclusive, Tem um né? ecossistema gigante lá dentro. Hoje a gente tem solução de Almox 4.0 que está se tornando uma referência no Brasil, que nasceu lá dentro, né? O próprio sistema de gestão de terceiros, da forma como a gente faz, também nasceu lá dentro. É muito diferenciado. A parte da BMS, eu também acho fantástico da BMS deles. Acho que é uma ferramenta muito legal, muito prática, muito eficiente. Né? A gente falar que saiu de 18 caminhões por dia para 56 de expedição. Já é uma mudança. É uma mudança muito grande, Sim, né? triplicou o processo deles. Né? Exato. E tudo isso em cima de processo de controle. E aí entra o impossível, né? Eu me lembro que quando a gente fez a primeira parte lá do WM, que a gente foi falar de apontamento de produção, cara, isso é uma coisa que me deixa também muito preocupado. Sabe que tem muitas indústrias no Brasil que ainda trabalham assim no sentido de apontar a produção uma vez por dia. Eu pego meu boletim de produção no final do dia, aponto e aí eu vou ver como é que foi o meu dia. Vou fazer os fechamentos. Quando a gente foi fazer o processo lá, o pessoal foi bem audacioso, porque foi numa virada de SAP. Então foi assim, hoje funciona assim, amanhã é do jeito novo. E não era tipo assim, vamos começar aqui numa saída de produção. Vamos fazer um testezinho, né? Vamos na próxima. Não, terminou aqui, começou aqui. Sim, são quantas balanças pesando na saída de produção deles hoje? 20 balanças. 20 balanças, uma em cada saída de produção deles. Exato. E aí tu imagina assim, quando a gente começou a fazer apontamento, volume a volume dentro do SAP... Em tempo real? A consultoria olhou e falou, cara, é muito dado. Eu falei, legal, agora vamos ver o que nós vamos fazer com esses dados. E aí, a gente foi olhar depois, você tinha uma produção global do açúcar, matéria-prima, que é o VHP, muito semelhante, mas uma produção de produto acabado muito superior. Sim. Né? E você tinha também um volume expedido muito maior e você não teve falta de produto. E aí você fala assim, tava todo mundo desviando. Não, cara. O processo era falho, o processo desviava, o processo desperdiçava, o processo perdia. Permitia que? Porque no Brasil a gente tem a cultura de olhar sempre para a fraude. Eu acho que ela existe, ela está aí, mas o fato assim, a fraude é uma pequena parte do processo, que faz muito barulho quando aparece e tudo mais. Sim, muitos dos problemas são erros de processo mesmo, processos falhos, processos mal implementados, né? Exato. Falta de controle, descontrole, né? Exato, exatamente. Porque daí entra aquilo, né? É muito valor agregado, é muito movimento, muito valor, e sempre a velha e boa desculpa do tipo, eu preciso fazer sair caminhão aqui para faturar. Toca. Eu preciso fazer andar. Me remete também a situações de usinas que a gente fez voltar 150 caminhões para o carregamento de etanol. E aí o problema todo era no sistema. Lembra? O sistema tá com problema. Tá medindo errado. Tá dando errado, tá calculando errado, não sei o que. Não, peraí, tá certo. Vamos ver o que acontecia antes. Não, o balanceiro mudava aqui a temperatura do etanol para não deixar o caminhão aqui parado. Eu me lembro que naquela ocasião a gente recuperou um investimento de R$600 mil em 3 meses. Sim, eu me lembro disso. 3 meses, né? Então, quando a gente fala de números, se a gente começa a colocar em números, agora eu tenho conversado muito com o pessoal que é envolvido com caminhão. E a gente começando, cara, a gente tem uma solução de automação de balança. Ele falou, cara, já parou para pensar? Se a gente reduz um caminhão parado em cima de uma balança com o motor ligado de 5 minutos para 1 minuto, que em determinado período a gente consegue bancar um caminhão novo pro cara. Pelo volume de pesagem. Não, pelo volume de combustível, pelo volume de desgaste, pelo volume de tempo. Sim. Entendeu? Todo o processo. Começa a botar número. Ele falou, cara, isso aqui é argumento para eu vender caminhão. Entende? Então, assim, é tanta coisa. E é por isso que eu falo que a gente tem muita oportunidade para crescer. O Brasil é um país continental. É um país produtivo pra caramba. Nós passamos a liderar a exportação de alimentos. O Brasil hoje é o principal fornecedor de alimentos do mundo. Do mundo, exato. Desde 2023 a gente passou os Estados Unidos. E, cara, a gente ainda tem muito para fazer. Então, imagina, o Brasil tende a ser uma grande potência, né? Então, eu acho que essa essência que a gente tem de olhar e dizer, cara, aonde que isso aqui dá resultado, né? E aí a gente estava falando de tecnologia e a gente olha para soluções como o CleanPeak que a gente fez, né? Que virou um autenticador de foto. Cara... virou uma ferramenta para certificar
trabalho sério de quem lida com beleza, né? Com estética, né? Com Cirurgia estética, plástica, Então, quer dizer, é um harmonização certificado de facial. qualidade, né? Exato. Cara, essa semana eu participei de uma reunião, né? E nessa reunião, falando alguma coisa, o pessoal falando de startup, eu disse, cara, a gente está largando no mercado, né? 6 produtos, 6 startups. Vocês são 5, 6 malucos? startups. Vocês são malucos? Vocês não têm... Com quanto? Qual é o tamanho do time de vocês? 500 pessoas, 600 pessoas? Não, então um time adequado para isso. Mas vocês estão fazendo... Aí eu comecei a listar os produtos, tudo que a gente faz, o que cada produto faz. Né? E é chocante, entendeu? A hora que o pessoal tem noção da variedade, porque a gente falou hoje muito aqui nessa conversa de automação, né? De fábrica. A hora que o pessoal tem noção da quantidade de produtos diferentes para áreas diferentes que a gente tem hoje dentro do ecossistema da empresa, ninguém acredita. Então, e é muito legal que no final do dia a gente pega assim, a gente estava fazendo um projeto, até conversávamos esses dias sobre esse projeto, a gente estava fazendo um projeto que é um projeto que vai ser replicável a muitas indústrias para fazer processo aí de campo. Esse projeto nos obrigou a conhecer uma tecnologia e mexer com uma tecnologia que a gente não mexia. E essa tecnologia que a gente começou a mexer nesse projeto encaixou exatamente na demanda de outro projeto, de uma startup que vai nascer aí. Então, a nossa capacidade de se permitir fazer diferente, conhecer as coisas diferentes, explorar novas questões, mesmo que muitas vezes de uma forma talvez no time antecipado ou não, pagando o preço de sair muito cedo. Né? Pagando o preço de sair muito cedo. No final das contas, a gente acaba conseguindo entregar coisas que são, de fato, nominalmente impossíveis ou nominalmente muito distantes para entregar soluções que realmente tragam resultados. A gente está falando e a gente sempre olha para resultado, né? Quando a gente fala, por exemplo, dessa história da estética, né? Cara, a gente está falando de garantir que alguém vai ter um mínimo de autenticidade numa imagem de uma cirurgia plástica, porque, cara, na boa, tu vai botar alguém para ser cortado ali, né? Tu vai botar alguém para fazer a cirurgia. E por incrível que pareça, num mercado onde a gente vê um conjunto enorme de imagens produzidas, né? Ou seja, alteradas, modificadas, manipuladas, né? Exato. E a ferramenta resolve 100% esse problema. Né? Exato, exatamente. Então você vê aí, quando você começa a conviver com esses mundos, você toma muito susto. Mas, pois bem, acho que chegamos no final do nosso tempo aí, né? Boa, uma conversa gostosa. Acho que a gente, se deixasse, né, a gente fica 5, 6 horas falando e nos expulsar da sala. Mas foi muito bom, acho que para um primeiro evento foi bem legal, para uma primeira conversa foi legal. Vamos fazer outras aí, tenho certeza que o público vai adorar e a gente tem muita história. Vamos deixa aí para que assuntos devemos falar mais, né? Boa, é isso aí. Abrir uma caixinha né, e perguntar sobre o que vocês querem que a gente fale. É isso aí. Fechou, gente? Obrigado. Espero que tenham gostado. Um abraço. Abração, até mais. Até mais. Tchau.